Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num tema que, à primeira vista pode parecer pura burocracia, mas na verdade é uma das engrenagens mais importantes da nossa economia. Vamos falar do registro de títulos e documentos, o famoso RTD. A gente está aqui com o caderno 6 do professor Lessa e a nossa missão é desvendar por que esse serviço tem esse apelido de clínico geral dos cartórios, o que ele faz de verdade. Pois é, essa é uma ótima forma de começar a conversa. Esse apelido clínico geral ou até residual é um bom ponto de partida, mas ele pode enganar um pouco, sabe? Como assim? Porque sugere que o RTD só fica com as sobras, com aquilo que os registros mais especialistas não cuidam. Mas, na verdade, ele é o guardião de uma fatia enorme da vida econômica do país. Ele dá segurança para quase tudo que não é um imóvel ou registro de uma pessoa, como um nascimento ou casamento. Entender essa lógica é o pulo do gato. Ok, então vamos começar por aí. O que significa, na prática, essa competência que você chamou de residual? Significa que a especialidade dele é justamente a versatilidade. A lei de registros públicos basicamente diz o seguinte: qualquer documento que não tenha um endereço certo... Um cartório específico? Exato. Como o registro de imóveis para comprar uma casa ou o registro civil por uma certidão de casamento, se não tem esse lugar carimbado, ele pode encontrar abrigo no RTD. Mas o objetivo, veja bem, não é só guardar papel. Certo. É dar a esse papel uma dimensão pública. É transformar um acordo que era privado, entre duas pessoas, num fato que todo mundo tem que reconhecer e respeitar. É como se fosse um bilhete escrito num guardanapo que, depois de registrado, vira um outdoor luminoso na avenida principal. Nossa, perfeita analogia. É exatamente isso. O bilhete, só quem estava na mesa entende. O outdoor, todo mundo vê e não pode ignorar. Esse é o famoso efeito erga omnes, que a gente tanto ouve falar no direito. O registro no RTD é esse outdoor. Isso tem se modernizado, né? O material fala muito do SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Sim, e essa modernização é fundamental. A Lei 14.382 mudou o jogo. Com a central on RTD-PJ, esse outdoor virou digital. Ele tem um alcance nacional e é instantâneo. Isso me leva a um ponto que o professor Lessa destaca muito, que é a função econômica. Porque no final das contas, tudo gira em torno de segurança, de dinheiro. Como é que o RTD impacta a economia na prática? O impacto é direto. A análise econômica do direito ajuda a gente a enxergar isso de forma muito clara. O RTD existe para diminuir o que a gente chama de custos de transação e a assimetria de informação. Traduzindo isso, ele torna os negócios mais baratos e mais seguros, porque ele diminui as incertezas. Todo mundo passa a ter acesso à mesma informação. Certo. Me dá um exemplo prático. Digamos que um agricultor precise de um empréstimo e a única garantia que ele tem é um trator. Um trator bem caro. Ótimo exemplo. Aí entra o primeiro grande pilar, a segurança do crédito. Sem o RTD, como o banco que vai emprestar o dinheiro saberia se aquele mesmo trator já não foi prometido como garantia para outros 5 bancos? Seria um tiro no escuro. Exatamente. Um risco enorme. Ao registrar o contrato de garantia, o penhor do trator, lá no RTD, o banco avisa para o mercado todo: olha, este bem aqui está ligado a uma dívida comigo. Isso cria uma espécie de placar público que diminui o risco e, no fim, pode até baratear o crédito para todo mundo. Entendi. O registro é tipo um carimbo de comprometido no bem? E o segundo pilar que o caderno menciona, a perpetuidade e conservação. Hoje, com tudo na nuvem, isso ainda é tão relevante assim? Registrar só para guardar? É uma pergunta excelente. O valor não está só em guardar, mas em guardar com fé pública. A sua nuvem pessoal pode ser invadida, seu computador pode queimar. O registro no RTD cria uma cópia que é, em tese, perpétua, com a chancela do Estado. É um backup que sobrevive a tudo. Ele é o arquivo de segurança da sociedade, como diz a lei. Isso me leva a outro ponto, a data. Eu já ouvi histórias de gente que faz um contrato hoje, mas coloca a data do ano passado,
para tentar passar na frente de outros. O RTD barra isso? Barra completamente. Esse é o pilar da data certa. No momento em que o documento entra no cartório, aquela data de apresentação fica cravada, com fé pública. Ninguém pode mais dizer que o documento foi assinado antes para fraudar alguém. É uma linha do tempo oficial. Perfeito. Uma linha do tempo oficial incontestável. E por último, tem as notificações. Eu sempre achei que era só para cobrar dívida. Não, de forma alguma. Esse é o uso mais famoso, mas as notificações extrajudiciais são uma ferramenta muito mais ampla. É o quarto pilar. Pelo RTD, você pode comunicar oficialmente qualquer pessoa sobre qualquer coisa, com a certeza de que a entrega vai ser certificada. É a prova definitiva de que a pessoa foi avisada. E o professor Lessa ainda aponta que uma lei recente, o Marco Legal das Garantias, deu ainda mais força para o RTD nisso, né? Para executar a garantia sem precisar ir para a justiça. Exatamente, a tendência é essa, é desjudicializar. É resolver as coisas de forma mais rápida e segura. E o RTD é uma peça central nesse novo cenário. Certo. Agora que a gente entendeu o porquê de tudo isso, vamos para uma distinção que parece ser o coração do assunto. A diferença é entre registrar só para guardar, para conservar, e registrar para valer contra todo mundo. A briga entre os artigos 127 e 129 da Lei de Registros Públicos. Essa é a distinção crucial. É o ponto que mais cai em prova. Pense que o RTD oferece dois serviços principais. O primeiro é o registro facultativo para conservação. Você não é obrigado, mas faz se quiser. Isso. É como fazer um seguro para o seu documento. Você registra uma carta de fiança, um contrato de serviço ou até um documento em língua estrangeira. Ah, e sobre isso tem um detalhe importante, né? Tem. E é um detalhe que derruba muita gente. Para produzir efeitos no Brasil, esse documento estrangeiro precisa ser traduzido por um tradutor juramentado e depois registrado no RTD. Entendi. Então, nesse primeiro caso, o objetivo é mais guardar e dar uma data certa. Exato. O negócio em si já existe e vale entre as partes. O registro só o fortalece. E qual seria o segundo serviço, o mais poderoso? É o registro obrigatório para eficácia contra terceiros. Aí a história muda completamente. Sem o registro, o seu negócio é quase um fantasma para o resto do mundo. Ele só vale entre quem assinou. Só. O registro é o que dá vida ao ato perante a sociedade inteira. É o que o torna oponível, como a gente diz. E que tipo de negócio precisa desse registro para ser levado a sério? A lei dá uma lista bem específica. O caso do trator que a gente falou, a alienação fiduciária, é um exemplo clássico. Sem o registro no RTD, o banco não é considerado o dono temporário do trator para fins de garantia. A garantia fica fraca. E tem mais algum que seja muito comum? Sim, o importantíssimo, a cessão de crédito. Se eu tenho um dinheiro para receber de você e eu vendo esse direito para outra pessoa, essa venda só vai ter validade contra você, que é o devedor, se for registrada no RTD. Se não registrar... Se não registrar, é só uma promessa entre mim e a pessoa que comprou o crédito. Você poderia, por exemplo, pagar para mim e se livrar da dívida, mesmo que eu já tenha vendido ela. O registro te notifica oficialmente da mudança de credor. O que traz segurança, para outros, é uma necessidade absoluta. Isso levanta uma outra questão prática. Onde eu registro? Se eu moro em São Paulo e faço negócio com alguém de Salvador. Ótima pergunta. E aqui está outra diferença gigante do RTD para o registro de imóveis. Nos imóveis, a regra é o local do bem, certo? Certo. No RTD, a regra geral é o domicílio das partes. E a lei é bem clara, se as partes moram com marcas diferentes, como no seu exemplo, o registro tem que ser feito em todas elas. Nas duas, em São Paulo e em Salvador. Sim, para garantir a máxima publicidade e segurança jurídica. E o tempo? Faz diferença se eu assinar o contrato hoje, mas só levar para registrar no mês que vem? O tempo é tudo. A lei dá um prazo de ouro, 20 dias. 20 dias? Se você registrar o documento dentro de 20 dias da data de assinatura, os efeitos do registro retroagem. É como se ele tivesse sido registrado no exato dia em que foi assinado. E se passar dos 20 dias? Se passar, não tem problema. O registro continua válido. A diferença é que os efeitos só vão contar a partir da data em que ele foi de fato protocolado no cartório. Numa disputa, esses 20 dias podem ser a diferença entre ganhar e perder. Ah, então é aqui que mora o perigo.
É aqui que surgem aquelas que o professor Lessa chama de alerta de pegadinha da FGV. Exatamente. A banca adora criar confusão com essas regras. Então vamos a uma clássica. Convenção de condomínio. Aquele documento que cria as regras do nosso prédio. Eu levo no RTD? Não. Essa é uma das armadilhas mais comuns. A convenção de condomínio está ligada diretamente à propriedade dos apartamentos, que são imóveis. Portanto, o registro é no registro de imóveis. Ok, faz sentido. Mas e a ata da reunião que elegeu o novo síndico? Essa sim, o lugar dela é no RTD. Por quê? Porque o objetivo ali não é falar da propriedade, é dar publicidade e conservar a decisão de quem é o representante legal do condomínio naquele momento. É um ato de gestão. A natureza é diferente. Entendi a lógica. Se mexe na estrutura da propriedade, é registro de imóveis. Se é um ato de administração para dar publicidade, é RTD. Perfeito. E no caso de uma empresa? Se eu e uns amigos criamos uma associação de bairro, o estatuto vai para o RTD. Outra pegadinha excelente. Também não. O nascimento de uma pessoa jurídica, como uma associação ou uma sociedade simples, um escritório de advocacia, por exemplo, acontece no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ. E uma empresa normal, uma loja? Sociedade empresária nasce na junta comercial. O RTD não cria pessoas jurídicas. Ele pode, no máximo, registrar um documento de uma empresa que já existe, mas só para fins de conservação dentro daquela competência residual dele. Ufa! Acho que agora o mapa mental ficou bem mais claro. Se a gente pudesse fazer aquela revisão rápida, aquele fichamento estratégico que o professor Lessa sempre sugere, quais seriam os pontos para ficar na ponta da língua? Vamos lá. Primeiro, competência residual. RTD registro o que não for dos outros, principalmente para conservação. Segundo, territorialidade. A regra é o domicílio das partes, e se forem várias, registre em todas. Terceiro, a grande divisão. Registro de conservação é facultativo para guardar e dar data. E o registro de eficácia, que é obrigatório para o ato valer contra terceiros, como na cessão de crédito? Isso. Quarto, documentos estrangeiros. Precisam de tradução juramentada e registro no RTD para produzir efeitos aqui. Quinto, data certa. O registro fixa a data perante todo mundo e evita fraudes. Sexto, notificação extrajudicial. Tem fé pública e é a ferramenta ideal para constituir o devedor em mora. E por último, o prazo fatal. 20 dias para que os efeitos do registro retroajam à data do documento. É isso. Com esses pontos na cabeça, a estrutura do RTD fica muito mais lógica. Fica claro, então, que o RTD é muito, mas muito mais que um simples arquivo. Ele é um pilar de segurança, um gerador de confiança que permite que a nossa economia funcione diariamente. Perfeito. E eu gosto muito da reflexão final do professor Lessa no material. Ele diz que a segurança jurídica preventiva não é mera burocracia, é um ato de integridade social. O oficial de RTD não é só alguém que processa documentos. Ele materializa a confiança, ele guarda a memória dos negócios e, muitas vezes, ele atua como um pacificador, evitando que os problemas cheguem na justiça. No fundo, ele é um guardião da boa-fé. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixem aqui nos comentários qual tema gostariam de ver analisado. Até a próxima!